Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a criação de cargos de adidos tributários e aduaneiros criados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao final do governo para acomodar servidores. A revogação da medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, mesmo dia da posse de Fernando Haddad na Fazenda. A determinação do ministro é para que o cargo deixe de existir em um mês e suspende designações feitas a partir do dia 22 de dezembro. No Congresso Nacional, logo após ser empossado, o primeiro ato do novo presidente foi revogar algumas medidas no governo anterior, como as regras para o porte de armas. Lula também prorrogou por mais 2 meses a isenção dos impostos para os combustíveis. O presidente da República assinou uma série de atos no primeiro dia de seu mandato. Entre as medidas estão a prorrogação da isenção fiscal de impostos federais sobre os combustíveis, a continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, e a revogação de normas que ampliaram o acesso às armas de fogo. A desoneração de impostos federais sobre os combustíveis será prorrogada por 60 dias. A medida havia sido estabelecida pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 e teve validade até o fim de 2022. O ato assinado neste domingo prevê que as alíquotas de CID combustíveis, PIS, PASEP e COFINS não vão incidir sobre os combustíveis como gasolina e etanol pelos próximos 2 meses. Lula assinou também uma medida provisória que permite o pagamento de R$ 600 a mais de 21 milhões de famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. A norma não garante o pagamento de R$ 150 por criança de até 6 anos. O chefe do Executivo também assinou um decreto que reestrutura a política de controle de armas no país. O objetivo do ato, segundo o governo, é ampliar a segurança da população brasileira, com a redução do acesso às armas e munições. Também haverá a suspensão do registro de novas armas de uso restrito e as autorizações de novos clubes de tiro, até que haja uma nova regulamentação. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma redução de 11,6% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, a redução média de 11,6% já começou a valer a partir de 1º de janeiro. Os ajustes de preços acontecem todos os meses e são definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. O combustível acumulou alta em 2022. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, em novembro, mostrou que o querosene acumulava alta de 50,8% no ano. Depois disso, a empresa reduziu o preço em 5,8% em dezembro. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, desde julho, houve redução de 22,5% no preço do combustível. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato. Ele responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens aéreas. As passagens aéreas, aliás, estão entre os 50 itens que mais subiram de preço em 2022. Dados divulgados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de dezembro, mostram que as passagens acumularam alta de mais de 24% no ano. A partir de hoje, começam a valer as novas regras do Pix. Veja agora como vai ficar a transferência de dinheiro pelo sistema. Com as alterações, as operações do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central deixarão de ter um valor limite por transação. Será possível, por exemplo, transferir todo o limite diário disponível na conta em um único envio. Não haverá também mais limites de transferências para contas de pessoas jurídicas, como empresas, que agora será determinado pelas regras de cada instituição financeira. Outra mudança é o limite noturno. Os usuários vão poder escolher se querem que a faixa de horário que limita o valor das operações noturnas comece apenas depois das 22 horas e não mais depois das 20, como é atualmente. As outras novas regras são referentes ao Pix Saque e o Pix Troco.
No momento, é possível sacar apenas R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 no período da noite. A partir de 2023, os limites passam para R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 à noite. O Banco Central também promoveu a alteração no regulamento do Pix para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já ocorre com as lotéricas, e viabilizar assim o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na virada do ano um acordo de cessar-fogo com os principais grupos armados do país. A Colômbia firmou um cessar-fogo com os 5 principais grupos armados do país. Foi o que anunciou o presidente Gustavo Petro na virada do ano. O acordo inclui o Exército de Libertação Nacional, ELN, a Segunda Marquetalia, o Estado-Maior Central, as Autodefesas Gaitanistas da Colômbia e as Autodefesas de Sierra Nevada. O cessar-fogo entra em vigor em 1º de janeiro e vai durar até 30 de junho, podendo ser prorrogado dependendo do andamento das negociações. A trégua bilateral foi o principal objetivo traçado pelo governo Petro, que assumiu em agosto como parte de sua política de paz total. O presidente tenta encerrar, por meio do diálogo, o conflito armado de 6 décadas, que persiste no país apesar da dissolução da poderosa guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em 2017. Petro ressaltou que haverá um mecanismo de verificação nacional e internacional do cessar-fogo. A última e maior insurgência reconhecida do país, o ELN, negocia com o governo desde novembro. Os grupos Segunda Marquetalia e Estado-Maior Central mantiveram diálogos exploratórios separados com delegados de Petro. Segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz, todos esses grupos somam mais de 10.000 homens armados que travam disputas pela renda do narcotráfico e outros negócios ilícitos. O Instituto registrou quase uma centena de massacres em 2022. Hoje, por volta da 1h30 da tarde, uma longa fila de fãs aguardava do lado de fora da Vila Belmiro, em Santos, para prestar suas últimas homenagens ao rei do futebol, Pelé. Dobrando quarteirões, a fila tem, neste momento, cerca de 1 quilômetro de comprimento. Em Três Corações, cidade mineira onde Pelé nasceu, estão sendo feitas muitas homenagens ao rei do futebol. Rafael percorreu 450 quilômetros da cidade de Sabará até Três Corações, ambas no estado de Minas Gerais. O motivo da viagem? Homenagear Pelé, na cidade onde nasceu o rei do futebol. De Sabará até aqui, a cidade de Três Corações, a gente gastou 450 km aproximadamente, né? Sem contar aí os desgastes que a gente teve também durante a rodovia, um pouco chuvoso também. Mas acho que vale a pena, né? A nossa vinda aqui, prestar a nossa última homenagem ao Pelé. Foi a forma mais próxima que a gente teve de estar mais próximo aí do rei, da família, de onde ele nasceu. Acho que valeu a pena aí todo o esforço e todo o sacrifício. Já Marcelo, outro fã do astro, foi até a Casa Pelé, uma réplica do lar onde nasceu o ex-jogador. Na residência, voltam as memórias de um encontro com o ídolo. Em 2012, quando foi a inauguração da casa, eu consegui vir para cá, né? Pulei o muro todo e ele me deu o autógrafo em cima da foto, depois de muitos anos. Então, eu guardo até hoje para mim, assim, é muito emocionante, eu mostro para meus filhos, eu guardo para sempre, assim. Seu Jorge é primo de Pelé. Para ele, restam as histórias e as lembranças do parente famoso. Eu fiquei triste, eu não conversei com mais ninguém, fiquei em casa, né? Entrei pra dentro do quarto, a gente comeu aí vem as lembranças, né? Daquilo que a gente conversou, da vez que a gente encontrou, né? A gente fica emocionado, né? Fica triste com a perca dessa, é uma perca tão grande, não só para a nossa família, mas para o Brasil inteiro, né? Pelé, que morreu na última quinta-feira, não será enterrado em Três Corações. O sepultamento será em um cemitério localizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 4h da tarde com Margarete Azevedo. Eu volto no Jornal das 18h30. Até lá.